E o Flamengo, hein? O Flamengo se despediu do Campeonato Brasileiro nessa primeira parte, está viajando agora para o Super Mundial lá nos Estados Unidos, de uma forma que não poderia ser melhor. Embora não seja o favorito para disputar o Campeonato Mundial, nem do seu grupo acredito que o Flamengo seja favorito, mas ele sai dando amostras de que ele vai chegar no Super Mundial preparado e pronto para brigar por coisas grandes, por coisas importantes neste torneio. Ele não tomou conhecimento da equipe do Fortaleza. Aplicou 5-0 no Fortaleza, com muita propriedade, com muita autoridade. É interessante esse time do Flamengo, porque o Flamengo, mesmo não vivendo o seu melhor momento, ele faz partidas assustadoras. O Flamengo, em 7 jogos, ele perdeu, em 7 meses, ele perdeu 2 jogos. Gente, isso é algo a ser olhado de perto. Quando o Flamengo não vive um bom momento, ele vence os seus adversários, assim, 2-0, 3-1. Dificilmente vence por 1-0, porque tem muita qualidade. Então, naturalmente, as chances que são criadas, elas são convertidas. E o adversário vai ter muita dificuldade de transpor o sistema defensivo do Flamengo, porque é um time muito forte. É um time muito bom, com jogadores com muita capacidade técnica. Há quem diz que o elenco do Palmeiras é melhor do que o elenco do Flamengo, mas eu particularmente não vejo assim não. Eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco da América, não é só do Brasil. O Palmeiras tem um elenco assim, recheado de grandes jogadores e jogadores consistentes, né? O que é diferente, não são tão craques, mas são consistentes. Jogadores que mantêm o nível ali durante toda uma temporada. Isso é raro também. Mas o time do Flamengo, em capacidade técnica, em qualidade técnica, ele sobrepõe a qualquer outro time do território nacional e também do Sul da América. O Flamengo troca um zagueiro, o outro que entra parece que é o que estava jogando. O Flamengo troca o lateral, o que entra parece que é o que... O Flamengo troca os meio-campistas, parece que são aqueles que já estavam jogando, entende? O ataque, o Pedro ficou praticamente 1 ano sem jogar, e quando ele volta, ele simplesmente faz 4, 5 gols, assim, com uma naturalidade. O Arrascaeta é um jogador que, puxa vida, eu fico tentando entender por que o Flamengo ainda resiste em renovar com esse jogador. Eu acho que é um erro muito grande desfazer de um jogador que quer permanecer no clube e que tem a qualidade que o Arrascaeta tem. Mas, enfim, o Flamengo não sente falta de ninguém. O Flamengo é um time altamente superior aos demais. Hoje, o Flamengo é altamente superior aos demais. Aliás, não é hoje, né? O Flamengo vem nessa tomada desde 2019, com um elenco muito recheado, muito forte, com jogadores de extrema capacidade técnica, a maioria dos seus jogadores selecionáveis. O Flamengo, de fato, tem uma seleção, e uma seleção que entra jogando, uma seleção que está no banco de reservas. O torcedor do Flamengo, às vezes ele vai para as redes sociais e questiona algumas tomadas de decisões do técnico, questiona um resultado negativo, né, um empate. Um empate para o Flamengo hoje é um resultado negativo, né, para o seu torcedor. No entanto, precisa olhar para o outro lado, né? No outro lado também existem times, existem clubes que têm também muita qualidade técnica e que, vez ou outra, vai enfrentar o Flamengo de igual para igual e vai vencer a equipe do Flamengo. O Flamengo não é o imbatível, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo porque no futebol brasileiro, aqui no futebol brasileiro, isso não existe. Isso não existe um time imbatível. O pessoal falava muito da espanholização do futebol brasileiro, com Palmeiras e Flamengo, mas isso todo mundo sabe que não perdura por muito tempo. Porque sempre vai aparecer um outro time de grande massa e com um grande time, uma grande equipe, com um grande técnico e vai sobrepor. É normal, absolutamente normal. Mas, com o elenco que o Flamengo tem, ele fica ali sempre, incomodando sempre. Em campeonato de pontos corridos, vai ser difícil ver, se o Flamengo mantiver essa metodologia de trabalho, será difícil ver o Flamengo brigando no meio de tabela. Por mais que ele não seja campeão, mas ele vai estar sempre ali, na primeira prateleira, porque são jogadores de muita qualidade técnica. Em torneios de mata-mata, não, isso aí é outra história.
é outra história. Porque no mata-mata tudo pode acontecer. Uma noite ruim pode definir o seu futuro, pode definir o seu destino. Então, quando se trata de uma Copa Libertadores, de um Campeonato Mundial, de uma Copa do Brasil, não, o Flamengo não entra como franco favorito. Mas em campeonatos de pontos corridos, por que isso acontece? Por que o Flamengo é sempre favorito nos últimos 5 anos em campeonatos de pontos corridos? Porque é um time que tem uma consistência muito grande pelo fato dos jogadores terem muita qualidade técnica. Então ele não vai ficar 3 jogos sem perder, sem vencer. Ele não vai, isso não vai acontecer. Então quando ele fica um jogo, empata um, perde o outro, no terceiro ele vai vencer. Se ele empata os 2 primeiros, no terceiro ele vai vencer. Se ele perde 2 partidas, no terceiro ele vai vencer. Porque é muita qualidade. O erro que o Flamengo comete, na minha avaliação, é não manter um técnico por longo prazo. Né? O Flamengo troca muito de técnicos. Por exemplo, o Abel, que está lá no Palmeiras há 4, quase 5 anos, ele já enfrentou no Flamengo 8 treinadores diferentes. Né? E isso também fala muito da diretoria. A diretoria contrata muito bem, são jogadores de excelência, jogadores de grande expressão, jogadores com muita qualidade técnica, mas ele não consegue sustentar um técnico à frente. E isso é bom para os demais, porque se o Flamengo contrata um grande técnico e mantém esse técnico ali por um longo período, dificulta muito, mas é muito a vida dos demais. E é lógico, eu digo isso desde que o Flamengo mantenha a metodologia de trabalho, a forma de contratar. O mercado do Flamengo é um mercado absurdo. Né? Ele conta com o Boto hoje no departamento de futebol, que é o responsável por mapear os territórios e contratar ali sempre os melhores jogadores. E, na sua ampla maioria, grandes jogadores já renomados, jogadores já feitos, já formados, acostumados com grandes jogos, acostumados a vencer e que dão sequência nesse trabalho. Eu sou totalmente contra aquele negócio de que o jogador X ou o jogador Y, ele não tem mais interesse em jogar futebol, ele já ganhou tudo na carreira, já tá rico. Não concordo com isso não, porque ali é o trabalho do atleta. E o atleta gosta de fazer aquilo que ele pratica e é sempre importante se manter na alta cúpula, principalmente da mídia nacional, e isso é absolutamente normal na mentalidade daquele jogador que entende que ele é um atleta e que ele gosta de trabalhar. Ele não apenas quer, ele gosta de trabalhar. Então o Flamengo hoje é um celeiro de grandes jogadores, e quando eu digo celeiro, eu não estou dizendo que revela grandes jogadores. Não porque não revela, porque revela também. Porém, o Flamengo contrata muito bem no mercado e vai mantendo sempre o nível de excelência que os seus jogadores têm. É por isso que, mesmo não estando bem, quando não está bem, o Flamengo é muito superior aos seus adversários. Né? O Flamengo foi inferior apenas em uma partida nessa temporada do Campeonato Brasileiro em específico, que foi contra o Cruzeiro, dentro do Mineirão, que dentro do Mineirão o Cruzeiro vem mostrando uma força incrível, uma sinergia, uma ligação com o seu torcedor que é algo extraordinário. Então é difícil mesmo porque o Cruzeiro também tem um baita de um elenco, tem um grande time, e é normal. Né? Mas o Flamengo é o time de excelência hoje no futebol brasileiro. É um time que joga de fato por música e que se o seu adversário tiver numa noite ruim, ele não vai tomar menos de 4 gols. Se ele tiver numa noite boa, ele pode conseguir empatar com a equipe do Flamengo. Essa é a realidade do time flamenguista dentro do cenário nacional. Agora, a parada, né, para o Super Mundial, a expectativa de todo mundo é ver como que o Flamengo vai se sair contra os clubes europeus, e principalmente os de maiores expressões. E, aliás, dessa feita, eles não vêm apenas para passear, não. Eles estão vindo para cá para poder vencer, porque, afinal de contas, é a primeira Copa do Mundo de clubes. São muitos clubes envolvidos e todos eles com muita camisa, quer dizer, quase todos eles com muita camisa, tanto no seu território nacional quanto a nível continental. Eu estou interessado e muito curioso para ver como que o Flamengo vai se sair nesse Super Mundial, porque no Campeonato Brasileiro sobra